1 Samuel, todo o capítulo 1 e 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 11. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, só para facilitar. Como é um texto conhecido, nós vamos abordá-lo, falar dele, de alguma forma, citar, dividir, para que você entenda o recado dessa mulher, dessa mãe. Certa vez, perguntaram a uma mulher, mãe, qual era o filho predileto? Pense bem, você que é mãe. Perguntaram para uma mãe qual era o seu filho predileto, preferido. Aquele que ela mais amava, aquele que ela sentia mais alegria, mais prazer de estar junto. Aquela mãe abaixou a cabeça, por uns instantes sorriu, e ela respondeu a quem lhe perguntou, meu amigo, não existe nada mais volúvel do que o coração de uma mãe. O camarada que perguntou disse, eu não entendi. E ela respondeu da seguinte maneira, meu filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que sare. É o filho que partiu até que volte. É o filho que está cansado até que descanse. É o filho que está com fome até que se alimente. É o que está com sede até que beba. É o que está estudando até que aprenda. É o que está nu até que se vista. É o que não trabalha até que arrume um bom emprego. É o que namora até que ele se case. É o que casa até que seja feliz no casamento. É o que é pai até que ele crie seus filhos no caminho do Senhor. É o que prometeu até que ele cumpra a sua promessa. É o que chora até que ele seja consolado. E já com o pensamento bem distante, com uma feição entristecida no rosto, a mãe afirmou a sua última frase. O meu filho predileto é aquele que me deixou, até que eu o reencontre. E é muito bonito a gente poder saber que a história de relação mãe e filho tem que ser assim. Mãe tem algo diferente, os homens têm um pouco de dificuldade de perceber isso. Um profeta insensível, que já havia perdido o controle dos filhos, como Eli, ele não conseguiu entender o que aquela mulher fazia lá no templo. Se você é marido, não tente entender todos os sentimentos de sua mulher, apenas a ame. E deixe ela livre para demonstrar afetos que talvez você tenha que ser o melhor aluno dela. Porque em questão de afeto e coração, os homens sabem fazer belas poesias, mas as mulheres sabem demonstrar o teor das poesias. E lá estava aquela mulher, e no versículo 13 do capítulo 1 diz assim, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, mas não se ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli a teve por embriagada. Jesus, o mestre da oração, o mestre e senhor da espiritualidade, ele deixou claro que orar é um mistério. Orar é invadir o reino do impossível, do sobrenatural. E ele condenou veementemente quem se utiliza da oração achando que existe uma palavra-chave, um mantra, vãs repetições. Ele disse, olha, quando você for orar, não use de vãs repetições, porque não tem uma palavra mágica que você orando, usando, aquela palavra vai abrir a porta da vontade e da bondade de Deus. Toma cuidado com as vãs repetições. Também tem gente que pensa que orar é falar muito. Mas Ana descobre e revela na prática uma voz diferente, que o lábio não projeta, mas que o coração expressa. Por isso que eu quero compartilhar com vocês sobre isso, a voz do coração. E num texto muito conhecido, vocês vão perceber que voz é essa, que Ana deixou claro que Eli não entendeu,
mas que Jesus vivenciava o tempo todo, a voz do coração. Em primeiro lugar, é a voz da superação. A voz do coração é a voz da superação. Do verso 1 ao 8, sem me alongar muito, Ana teve que superar a frustração de não ser mãe, Ana teve que superar a provocação de Penina, e Ana teve que superar a aflição de uma barriga estéril, a zombaria do povo, o vexame de uma judia seca por dentro. A voz do coração é a voz da superação. E a gente vê que até o marido, Eucana, ele chega para ela e fala: será que o meu amor não compensa? Puxa vida, eu não sou melhor amando a você, dando a Deus glórias por tua vida, fazendo por tua causa ofertas dobradas no meu altar de adoração a Deus? O meu amor não te compensa? Ana tinha uma voz que saía do coração, e foi a voz da superação. Ela superou todos os dramas de uma mulher naquela época e nesta também. Porque quando uma mulher não pode gerar, não pode produzir do seu ventre um filho, sendo esposa, tendo um casamento, mesmo muito amada pelo marido, lhe falta algo. E eu digo, se você é uma irmã que não pode ou não pôde ter filhos, Deus pode te dar filhos adotivos, é verdade. Existem milhares de crianças esperando nesse país por um colo. Existem mulheres e homens riquíssimos adotando cães. Eu não tenho nada contra cachorros, nada contra animais. Eu não sou tolo de falar contra animais. Mas eu sou muito mais pró-gente, pró-ser humano. E eu creio que Ana desejava superar o trauma de Penina, o trauma da cultura, a aflição de sua alma. E ela não desdenhava o amor de Eucana, mas havia algo que ela precisava. E houve uma voz que saiu do coração dela para Deus, para que ela pudesse superar todas as frustrações. Irmãos, não se questiona aqui a cultura da época que permitia, não era a chancela de Deus dizendo, pode se casar com duas mulheres. Não era assim no princípio, não foi assim com Jesus, mas circunstancialmente começou-se a adotar costumes de povos pagãos, homens com várias mulheres. Depois isso foi totalmente cancelado. Mas Eucana tinha Penina e Ana. Alguma irmã aqui já ouviu falar de alguém que tinha um marido com uma amante? Ah, você já ouviu falar. E você sabe o que é um celular tocando, a amante ligando. Penina não era amante, era esposa. E ela irritava e provocava. Se Ana fosse uma barraqueira, com certeza ela não superaria sua frustração. Mas havia uma voz que Eli não sabia, que Eucana não sabia, que Penina não sabia, mas que Ana sabia. Era a voz do coração. Por isso ela superou tudo. A voz do coração também é a voz da amargura. Versos de 9 a 11. Depois de terem comido e bebido em Silo, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto. Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. A voz do coração é a voz de quem ora, é a voz de quem chora, é a voz de quem tem coragem de fazer um voto, dizendo, o bem mais precioso que o Senhor me der é teu, eu dou para ti. Na verdade, o seu filho não é seu, seu marido não é seu, essa igreja não é sua, eu não sou de vocês. Mas ao mesmo tempo, teu filho é teu
teu Deus é teu, tua igreja é tua, mas na verdade por concessão momentânea de Deus, porque tudo é dele, tudo vem dele, e se algo damos, é espontaneamente, voluntariamente, recebemos e devolvemos. Foi o que aconteceu com aquela mulher que sabia uma voz que você talvez precise saber, a voz do coração, é a voz da amargura. Ana não tinha medo de chegar lá no templo e dizer: eu estou amargurada. Irmãos, igreja, esse lugar aqui, é um lugar onde eu posso ser eu mesmo. Por que fazer cara de paisagem quando a tua alma está aflita e triste? Por que não pedir ao irmão: olha, ore por mim porque eu não estou bem hoje? Por que fingir que está bem e depois atropelar o sentimento do outro, criar uma rusga, uma mágoa, só porque você não quis ser íntegro e honesto? Lá estava um homem ministrando no templo, e lá estava uma mulher amargurada de alma, e ela disse: Senhor, a minha alma está triste. Ninguém aqui é um freezer ambulante. Ninguém pode chegar aqui e falar assim: eu não sinto. Sente. Você quer ver como você sente? Se eu te pedir emprestado o seu dedo por um instante e pegar um alfinete, seja onde ele estiver aqui, ou um martelinho lá embaixo, e falar: coloque a sua mãozinha aqui e feche os olhos, que eu vou fazer um pedido a Deus, e vou dar uma marteladinha no seu dedo e ele não vai doer. Você não vai acreditar na minha promessa, porque você sabe que ao baixar o martelo, um grito vai sair da tua boca. Ai! Porque dói. Dói no dedo, dói na alma, temos muitas dores. E quando Ana tinha a sua dor, ela fez 3 coisas com a sua dor. Ela orou, ela chorou, e ela falou: Senhor, eu faço um voto. Havia uma amargura, e essa amargura levou aquela mulher a orar. Havia uma amargura, e essa amargura levou aquela mulher a chorar. Havia uma amargura, e aquela amargura fez essa mulher, que tinha uma conexão fortíssima com Deus, ela tinha uma voz, a voz que saía do seu coração. E ela então falou: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu prometo que eu vou dar esse menino a ti, e não vai passar navalha sobre a cabeça dele. Sabe, Samuel foi o maior homem do Velho Testamento. O maior. O primeiro e grandioso profeta, precursor de um tempo maravilhoso na vida de Israel. Ele era um camarada tão sábio, que Deus falava com ele, a ponto de, na velhice de Eli, o menino devia ter uns 14, 15 anos, por aí, e dormia do lado do profeta, que já era surdo. O profeta não ouvia mais Deus, e de repente estava lá aquele menino ouvindo: Samuel, Samuel. E ele corria: Eli, está querendo falar comigo? Eu não estou falando nada. Eli não falava mais com Deus e não ouvia mais Deus, mas aquele sensível menino com certeza se lembrava: a minha mãe tinha uma voz que outro homem não possuía, a voz do coração. E aquele homem passou a ter também a mesma voz, de tal maneira que, só num parênteses, o meu foco não é Samuel, mas quando ele entra na casa de Jessé, ele fala: daqui sairá o rei de Israel, o maior de todos, o que vai ser exemplo para a chegada do maior rei, que é Jesus. Vai sair daqui, da sua família. Jessé, mais do que depressa, chamou os fortões da sua casa, os belos soldados, os garbosos filhos. Tem mais alguém? Peraí, tem um sardentinho, marrento, músico, poeta, que só sabe tocar harpa e cuidar de ovelha, mas não dá para encará-lo como rei. Vai chamar. Quando entra o menino, eu acho que os outros estavam enfileirados, e cada um com aquela sensação de pavão, estufando o peito, dizendo: serei eu, serei eu, serei eu. E de repente, humildemente, chega o homem segundo o coração de Deus, sem pretensões. E de repente Samuel, de maneira muito sábia, ele diz: olha, o ser humano tem um defeito, ele olha a casca, ele olha a aparência, mas o Deus Todo-Poderoso olha o quê? O coração. Com quem vocês acham que ele aprendeu isso? Com a mãe. A mãe tinha coração, e a voz que ela falava com Deus saía do coração. Por isso, a voz do coração é a voz da superação, é a voz da amargura, mas é a voz da esperança também. Do verso 12 ao 18,
Acontece isso. Ela se demorou ali, orando. Ela passou a ser observada por Eli. E os irmãos imaginem alguém orando na igreja, orando para valer mesmo. Com certeza vai ter alguém que te critica. Principalmente se você orar com poder, com fervor, sem se você chorar então. Tinha uma irmã lá em Lavras que dizia, tinha um presbítero que orava muito bonito, falava das estrelas e, enfim, era um poeta na oração. E ela tinha uma frase para dizer para esse presbítero: quando você ora eu me desidrato, de tanto que eu choro, de tanto que eu percebo o Deus falando contigo e através de ti falando comigo. Por que a gente perde essa sensibilidade? Lá estava Ana. A voz do coração é a voz da esperança. Uma esperança que persiste em orar. Uma esperança que enfrenta um balde de água fria. Os irmãos já imaginaram, você está orando ali. A mulher está orando, se debulhando em lágrimas. A boca faz um movimento, mas não sai som. Não sai som. E o pastor da igreja chega para você, dá uma esbarrada em você. Ei, irmã, está de fogo aí? Está bêbada? O que foi? Para com isso. Nós somos presbiterianos, aqui não é assim que faz não. Manda esse pastor passear. Fala, vai cuidar do teu filho ali, que está fora da igreja. Não vem me perturbar a alma, ela já está suficientemente perturbada. Mas havia uma esperança que persistia em orar, que aguentava o balde de água fria do profeta, uma esperança que derramava a alma e que no fim foi abençoada. Eli a teve por embriagada e falou: até quando estarás tu embriagada? Larga esse vinho, mulher. Os irmãos já imaginaram que judiação? A mulher está orando no templo, olha, por muito pouco, por muito menos do que isso. Já teve gente que falou aqui, e vocês não vão me deixar mentir sozinho. No passado, talvez, recente, eu não volto mais nessa igreja. Aí você pergunta, por quê? Porque não cantou o hino que eu queria. Faz tempo que eu estou lá e não canto esse hino. Porque o pastor nunca pregou naquele texto. Porque o coral, tenha santa paciência. Aquela mulher aguentou um profeta dizer, larga o vinho, você está bêbada, para de orar. E ela era uma mulher que tinha uma voz no coração, uma esperança inabalável. E ela continuou orando, orando, até que Deus a abençoou. E o próprio profeta se curvou e disse, olha, a bênção que você sonhou e orou, o Senhor te concederá. E a Bíblia fala que ela foi para casa e o seu semblante já não era mais triste. Olha, quando você entrar no templo, venha com esperança e que tua voz não seja um amontoado de repetições, mas sim a voz do coração. A voz do coração também é a voz da realização. Do verso 19 e 20, ela se levantou de madrugada, junto com o marido, adoraram perante o Senhor, voltaram, chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana. Talvez aquela foi a noite de amor mais agradável, mais bonita de toda a sua vida. O Senhor se lembrou daquela mulher e realizou o seu sonho. E a primeira coisa que ela fala, eu estou grávida e eu pedi esse menino para Deus. Eu pedi. Eu orava por esse menino. A voz do coração é a voz da realização. Quando você crê assim, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Deus brinca com isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Será que Deus brinca com isso? Será que Deus está me incentivando a partilhar da teologia da prosperidade? Não. Como a tua alma é próspera, que a sua vida também seja. Assim diz o Senhor. Isso não envolve grana. Isso não envolve nada material. Isso não envolve fazer na igreja uma campanha para sortear uma Ferrari e o pastor ser o ganhador da Ferrari. Nem era Ferrari, era BMW, seja lá o que for. Cuidado com essa turma, com esses charlatães que estão por aí. E se postar esse sermão e alguém vier me acusar de ter chamado alguém de charlatão, eu não disse o nome. E alguém deu risada porque sabe que nome que é. Mas aí é problema seu, não é meu. Mas na verdade, irmãos, que coisa, Ana estava lá, e ela disse, olha, eu pedi esse filho, o sonho se realizou.
Mas que sonho louco dessa mulher que tinha uma voz que saía do coração. Ela reconhece a fonte, ela reconhece que tudo vem de Deus, e ela pega e tem uma outra voz, que é a voz da consagração. A voz do coração é a voz da consagração. O que a mulher faz? Do verso 21 ao 28. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu mesmo vou levá-lo para ser apresentado perante o Senhor e lá ficar para sempre. Que mãe é essa? Que mãe é essa? É uma mãe que tem voz, que sai do coração. O teu filho é de Deus, veio de Deus. O que ela faz? Senhor, está aqui. Eu falei. Os irmãos já imaginaram quantos votos mentirosos nós já fizemos para Deus? Senhor, lá vai Jacó, correndo de Esaú: se o Senhor me abençoar, tão somente de tudo que me deres eu te darei o dízimo. E Jacó, creio que foi, ele era, vamos dizer, o nome Jacó, os irmãos sabem o que significa? Alguém sabe o que o nome Jacó significa? Enganador, ultrapaceiro. E como é que o nome dele virou? Israel. Príncipe do Senhor. Como príncipe lutaste com o Senhor e prevaleceste. Então Deus é mestre em tirar o enganador e colocar o príncipe, tirar o mentiroso e colocar o íntegro. E assim foi Ana. A voz que saía do coração dela era a voz da consagração. Eucana, pode ir lá adorar, deixa eu amamentar o meu menino. Quando ele chegar lá pelos 5 anos, amamentar naquela época durava um pouco mais. Quando eu desmamar esse menino, já imaginou? 6 aninhos. Eli, eu prometi ao Senhor, está aqui meu menino. E ela volta para casa sem Samuel, mas ela volta para casa com a alma cheia de nobreza. Eu disse para o Senhor que eu consagraria a minha vida e meu filho, e aqui estou eu cumprindo o que prometi. Só quem tem voz no coração é capaz de honrar seu pacto. Por isso eu encerro falando que a voz do coração é a voz da adoração também. Não é só da realização, não é só da consagração, não é só a voz da superação, a voz da esperança. A voz do coração é a voz da adoração. E como é que Ana fez isso? Do verso 1 ao 10 do capítulo 2, ela diz: eu me regozijo em Deus. Ela adora a Deus alegremente. Meu coração se regozija, a minha força está no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos. Creio eu que Penina deve ter ficado em casa. Essa mulher é uma tonta mesmo. Ficou velha, estéril, pede um filho, Deus dá, agora ela pega e dá para Deus. Que mulher besta. Mas vocês já ouviram falar de algum filho de Penina? Ouviram? Alguém sabe o nome de algum filho de Penina? Quem foram esses meninos? Ninguém sabe. Mas de Samuel ninguém esquece. Da história de Israel, que está encravada na história do maior líder. Ele e Moisés rivalizam em grandeza, em nobreza, mas tudo ele devia, como Timóteo, a mãe e a avó. O pai era grego de Timóteo, ninguém dava um tostão furado pela filosofia pré-socrática dele, não. Mas a mãe e a avó forjaram a nobreza do homem que substitui o maior homem do Novo Testamento. É Timóteo quem pega o bastão quando Paulo morre. E Paulo fala: esse é o meu filho. Paulo nunca casou, mas chamou Timóteo de filho e ele deu a sequência. Ana tinha uma voz do coração, que se alegrava em Deus, que reconhecia Deus como incomparável. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Aqui está uma mulher adorando a Deus de uma forma palpável, clara, com palavras e com emoções. Outra coisa bonita da voz da adoração, que se regozija, que reconhece Deus como incomparável, mas que se humilha diante de Deus. Se você olhar do verso 3 ao 10, é humilhação total. Não multiplique palavra de orgulho, não saia da vossa boca palavra de arrogância. Deus é o Senhor da sabedoria. E aí ela começa a dizer: Deus pesa tudo na balança, tudo. Olha o que ele faz. Quem é forte, quem é assim um Guilherme Tell, um Robin Hood da fé, que acha que o arco dele vai se manter sempre vergado, uma hora Deus quebra o laço dos fortes.
Os débeis, sabe aquela turma que ninguém dá nada? O último da fila, de repente Deus coloca ele lá, como cabeça de uma nação. Os que eram fartos por conta própria, hoje se alugam por pão. Mas os que confiam no Senhor e são justos, eles podem passar uma juventude inteira, até chegar na velhice, para ter o privilégio de dizer algo que os velhos podem dizer, os jovens ainda não. Eu fui moço, mas agora ninguém quer falar que é velho aqui, né? Mas tudo bem, eu também não sou, mas espero ficar. Eu fui moço, e fui mesmo, um moço na igreja, do caminho de Deus, porque uma mãe orou por mim 5 anos enquanto eu estava fora da igreja, e me convidou sistematicamente todo domingo: filho, vamos para a igreja, filho, vamos para a igreja. Eu nunca a desrespeitei, mas também nesse particular eu nunca a obedeci. Por 5 anos, não mãe, depois eu vou mãe, depois eu vou. Até que um dia não teve jeito, eu fui, e fui, e fui, e fui, e estou ainda indo. Eu ia falar fundo, mas eu estou indo, até hoje. Olha só, a voz que se humilha diante de Deus, no versículo 5, os que eram famintos, não sofrem mais fome. Até a estéril tem filhos, e a que tinha filhos perdeu o vigor. Olha a humildade dela: o Senhor é quem tira a vida, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor permite que pessoas morram, o Senhor tem poder de ressuscitar pessoas, o Senhor empobrece e enriquece. Nações ricas e poderosas. Alguém já ouviu falar da quebra da Bolsa de Valores de 1929? Você não estava lá, eu sei, você não tinha nem nascido, mas muita gente poderosa. Alguém já ouviu falar da Bolsa da Poupança do tal do Fernando Collor de Mello, que sequestrou muitos valores e teve gente que adoeceu, teve brasileiro que perdeu a fé em Deus, o dinheirinho? Tenha santa paciência, o Senhor empobrece e enriquece, quem te toma, o Senhor te dá. Ana tinha uma voz no coração, e ela humildemente dizia: eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Ele levanta o pobre lá do lixão da cidade, Ele exalta o necessitado e faz ele se sentar no meio dos príncipes. O Senhor guarda o pé e os pés dos seus santos, mas os perversos vão morrer. O Senhor julga as extremidades da terra. E finalmente Ana volta para casa, feliz e satisfeita. O nome dela não aparece no verso 11, mas Eucana voltou para Ramá, sua casa, e o menino ficou ali, servindo ao Senhor. Como é que Ana voltou para casa? Feliz, satisfeita. Ela não voltou dizendo: Senhor, eu prometi, mas eu sou mãe, né? Eu sou mãe. Havia uma voz no coração daquela mulher. E eu encerro perguntando: no teu coração tem uma voz que fala com Deus? Se não tem, procure, porque as meras orações que saem dos nossos lábios, se não brotarem de um coração fervoroso, não passam do teto da igreja. Ore pela igreja, ore por mim, ore por cada presbítero, ore pelo Lucas, ore pelo pecador que você conhece e mora no perímetro da igreja, ore por sua consagração, promova Jesus, promova a igreja presbiteriana da aliança e promova orações para que muitas pessoas queiram fazer aliança com Deus e congreguem aqui, não para que um dia alguém olhe os bancos lotados e fale: que orgulho que eu tenho dessa igreja. Se for por isso, pare de orar. Mas se for para dizer: Senhor, eu te louvo, porque tem muita gente aqui que estava aprisionada no reino de Satanás e agora está aqui, livre no reino do Senhor. Use a voz do coração. Tenho certeza que Deus vai ouvi-la, em nome de Jesus. Amém.